E se o experimento para criar uma EA perfeita, contrapartida criasse um ser movido pela sua ganância, pela sua obsessão por poder e pelo medo de que alguém a destrone? É isso que vemos com a história de Quinella, ou melhor, Administrator. Para conversarmos sobre Quinella, primeiro temos que conversar sobre o Projeto Alicization e o seu objetivo central. O Projeto Alicization ali criado pelo Kikoka com parceria do Riga para criar uma Artificial Lab Intelligence Cybernet Existence, ou, resumido, Alice. E criar uma Alice, que seria uma inteligência artificial que seja uma existência cibernética perfeita, eles teriam que usar experimentos em almas humanas. Então pegaram ali algumas almas humanas e criaram o conceito de Flock-to-Light, que centralizados dentro do Light Cube iriam conseguir viver e ter a sua vida dentro de um mundo alternativo, baseado justamente num conceito que Sword Art Online tem desde o princípio, que são os mundos virtuais. E então foi criado o Underworld. Então, após a criação desse Underworld, para progredir o processo desse tal projeto Alicization, 4 funcionários da Wrath entraram dentro desse mundo e então doutrinaram as crianças que eram os Flock-to-Lights, as almas que estavam dentro daquele mundo, doutrinaram e ensinaram o conceito de bem e mal e todas essas coisas que normalmente doutrinam crianças, doutrinando eles e fazendo como fazem com seres humanos de verdade, porque de fato ali a ideia do experimento do Projeto Alicization era criar uma inteligência artificial que conseguisse ser humano o suficiente. Então ensinaram e progrediram muito na parte de inteligência desses seres. Mas um desses 4 funcionários da Wrath era meio antiético e tinha um jeito meio distorcido de pensar as coisas. E desse cara meio antiético doutrinou e passou todas as ideias antiéticas para as crianças daquele mundo, criando assim futuramente os tais chamados nobres, que a gente já tem um vislumbre no próprio arco Alicization, como o Humberto e o Raio. E desses descendentes nobres, desse cara antiético que doutrinou, surgiu o primeiro casamento político do Underworld entre esses nobres, e desse casamento político surgiu Quinella. Mas aí é bom eu deixar claro que se passaram décadas desde a visita desses 4 funcionários da Wrath. Então surgiu esse casamento político muito tempo depois que eles já tinham saído e voltado para o mundo real. Então aqui já se passaram décadas, entendeu? E Quinella era uma menina talentosa, principalmente nas artes sagradas, esgrima e no canto, e como proferir também as pequenas palavras que envolviam artes sagradas. Ela é muito boa fazendo uso daquela língua divina, né? Que no caso seria o inglês, né? Que ali é uma língua divina porque a língua do Underworld é uma outra língua. Então tem todo esse contexto. E então, aos 10 anos de idade, pelo receio do pai dela, principalmente pelo medo da menina acabar futuramente se machucando ou acabando indo para um lado mais tenso dos propósitos, dá um propósito para ela de um jeito que era um propósito bem bunda, assim, que era um propósito para ela chegar e examinar as artes sagradas. E normalmente as pessoas que examinavam artes sagradas nesse mundo não eram pessoas que iam muito longe, sabe? Era um propósito meio merda e meio sem graça. Mas, ponto interessante da Quinella é que ela sempre foi uma pessoa curiosa e faminta por poder. Então ela está trabalhando naquele propósito, fez ela realmente levar aquilo muito a sério e querer saber muito sobre as artes sagradas. Então ela virou uma investigadora de artes sagradas exímia e começou a descobrir coisas diferentes e usou artes sagradas de maneiras que as pessoas dali não entendiam e começaram a achar que elas estavam fazendo artes envolvendo coisas divinas, né? Principalmente por ela ter descoberto uma tática de crescer o seu meio que XP ali e ficar cada vez mais forte enquanto matava os mobs, né? Uma coisa que é óbvia de RPG, mas que no mundo do Underworld não fica muito claro
pra você que é uma pessoa residente de lá dentro, que se você matar e usar dos atributos e crescer seus atributos, você vai ficar cada vez mais forte. E a Queen, ela começou a achar isso, principalmente no anime deixa ressaltado na cena que ela mata um passarinho, porque ali ela tá descobrindo essa nova realidade. Então Queen, ela, com o seu XP, entre aspas XP, porque não é XP de verdade, com o seu XP tendo aumentado, com sua força tendo aumentado, ela começa a fazer atos de maneira que são meio estranhas para uma pessoa comum, como ressurreição. Ela começa a fazer como cura, ela começa a usar poder de cura em todo canto e começa a criar e fazer vários atos considerados milagres naquele mundo, o que faz todo mundo achar que ela é uma menina abençoada pelos deuses. E aí começa uma doutrinação. E aí começa a adoração pela Queen, que vai se desencadear por toda essa história, e vocês vão ver como que isso vai acabar se desenrolando. Então, já crescendo nessa sua influência de fazer os seus milagres em todo canto, ela começa a ordenar os próximos e os caras ali das vilas a fazer as coisas por ela, porque ela já estava com um poder de persuasão muito grande, principalmente por mostrar esses atos divinos e por ser considerada uma menina abençoada pelos deuses. E com seu poder de influência crescendo ali, é claro que... E com seu poder de influência crescendo e com ela ali começando a gerenciar, ordenar as pessoas e controlar territórios, é claro que os nobres da época, principalmente na época mais medieval do Underworld, ali, começam a olhar de olho torto pra Queen e começam a ficar meio incomodados com ela. Porém, ela já de uma maneira bem argilosa e muito inteligente, começa a dar títulos de nobres para cada aqueles chefes de lugares que estavam incomodados com ela, para principalmente deixar claro de que ela tá fazendo bem por eles e que eles vão se sair bem também com esse poder, com essa dominação da Queen. E aí surgem os nobres e os nobres começam a ficar meio que submissos a ela, porque ela se tornou ali tanto respeitada pelo povo que já estava adorando ela por todos os seus feitos, tanto pelos nobres que já viram ali que teriam sim um pouquinho de pitada nos interesses que eles tanto queriam, tá ligado? Então ninguém ia sair perdendo nessa jogada e acabou que a Queen conseguiu crescer ainda mais esse seu império. Então, ainda com essa ideia dos deuses que acabou fazendo ela crescer muito em si, ela lança uma desculpa para criarem uma torre gigante de mármore branca para adorar os deuses, o que futuramente se tornaria a Catedral Central, o lugar onde a gente já sabe é o lugar onde Queen residia. Então aqui ela começa a fazer esse jogo de manipulação, criando um princípio do que seria a Igreja do Axioma. Porém, crescendo esse seu império e fazendo da Catedral Central a sua base, ela começou a ter um pouco de medo, porque já teve essa influência dos nobres lá atrás, e talvez alguém que pegue mais influência do que ela tá conseguindo com o passar do tempo, chegasse e destronasse ela. E para evitar isso de acontecer, Queen não foi boba nem nada e criou um livro de regras, meio que leis ali para as pessoas seguirem, que é o Código de Tabus, e ali começou a induzir coisas que as pessoas poderiam ou não fazer, meio que manipulando, meio que fazendo ali uma doutrinação invisível das pessoas que estavam ali no meio do seu governo enquanto estavam adorando ela, fazendo ali uma baita de uma manipulação. Que é uma coisa que a gente vê em todo canto hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, mas eu não vou falar nada. No meio da sua jornada, Queen conseguiu criar um reino de paz e conseguiu fazer o Underworld prosperar bastante por todo esse tempo, principalmente por ela ter criado o Código de Tabus e as pessoas seguirem as regras delas e não tentarem ir muito além, incomodando ela, fazendo simplesmente o governo perfeito para ela. Mas tem uma coisa que é o inimigo de todo governante e que você deve temer porque ela vai chegar, que é a idade. E no caso, quando Queen ficou idosa a um nível suficiente dela não conseguir mais andar, Queen ficou com medo da morte e começou a tentar diversos comandos que façam de alguma maneira ela descobrir uma forma de viver e vencer esse adversário cruel que é a velhice. Então, Queen depois de ficar
tempos e tempos procurando o comando certo. Mas achar essa lista de comandos, ela praticamente sobe todos os atributos dela pro máximo para ela não ter nenhum problema. Porém, a cobiça de Quinella fala mais alto no ouvido dela, e isso faz ela ir atrás de um comando que praticamente dá a ela uma autoridade semelhante ao do sistema cardinal, porque ela queria ser maior ainda do que o sistema cardinal, muito além do que apenas saber as artes sagradas. Ela queria ser a única com poder total daquele mundo. Então ela executa o comando que dá autoridade semelhante à autoridade que tinha o sistema cardinal. E aí você vai me perguntar, Thiago, o que é o sistema cardinal? E para explicar isso, a gente vai ter que ir lá atrás, no arco Aincrad. O mundo criado por Kayaba Akihiko, ou Aincrad, era um mundo que não conseguiria se reagir sozinho por principalmente precisar de muitas pessoas ali gerenciando um mundo como um MMORPG que controla diversas coisas e gerencia ali muitos players que colocam literalmente seu sistema nervoso dentro do mundo. E para reger isso, ele criou um sistema cardinal, que era praticamente um sistema que monitoraria tudo que está em erro naquele mundo e corrigiria o que está em erro naquele mundo. No caso de Aincrad, o sistema cardinal era a Yui, e Yui que era um sistema cardinal que funcionava no seguinte, ele monitoraria todos os estados psicológicos de todos os players daquele mundo e todos os players que estariam passando por problemas de ansiedade ou profunda depressão ou alguma coisa. O sistema cardinal daquele mundo iria solicitar uma ajuda, um suporte que iria ajudar aquelas pessoas a não sofrerem tanto. Coisa que acabou não acontecendo porque a gente sabe que acabou que a Yui foi bloqueada de exercer a sua principal função, causando ali problemas psicológicos do personagem, que eu já expliquei no vídeo do volume 2 aqui no canal sobre o volume 2 de Sword Art Online. Então caso você queira saber a história da Yui, passa lá, ou se vocês quiserem um vídeo específico da Yui, eu posso fazer também, porque eu realmente gosto demais da história dessa personagem. Então, o sistema cardinal, ele funciona meio que assim, ele tem praticamente duas funções. A função de monitorar e a função de corrigir os erros, né? Ele primeiro monitora e depois ele corrige os erros daquele mundo. Então, Quinella achou esse comando que daria atualidade para ela semelhante ao do sistema cardinal, e é claro que ela foi lá e pensando em ser maior do que o sistema cardinal daquele mundo, ela foi lá e tentou executar esse comando. Porém, uma coisa muito diferente aconteceu quando ela fez isso, porque ela não conseguiu pegar um poder semelhante ao do sistema cardinal. Ela literalmente se fundiu com esse sistema cardinal, que praticamente ali entrou no seu Phoctolite e fez ali um apagão tão forte por justamente ser o controle total daquele mundo, que aquele Phoctolite vivo por muito tempo não iria aguentar, que fez simplesmente Quinella desmaiar por um dia inteiro. E após acordar, coisas que aconteceram com a Quinella foram as seguintes. Quinella se viu como um ser que perdeu totalmente a sua humanidade, não precisando mais de coisas simples como comer, beber ou ter que fazer coisas simples de humano, perdendo todo o sentido que fazia ela ser humano. Na verdade, não todo sentido, pois uma coisa permaneceu, e essa coisa que permaneceu foi o que constituiu Quinella ser a vilã que a gente conhece, que é justamente a sua vontade de governar. Isso permaneceu, e essa vontade de governar, junto desse poder que ela adquiriu, fez ela crescer e assumir uma nova faceta, um novo nome, uma nova identidade que iria fazer ela virar essa vilã que a gente tanto ama, virando então a vilã incrível administradora, ou Administrator, depois de conseguir vencer o seu primeiro maior vilão, que era a velhice, começa a trabalhar realmente de fato. E ela começa ali a separar, principalmente o Underworld, em territórios, né? Então ela divide em 4 territórios, separando entre norte, leste, sul e oeste. E também faz um muro que divide com o território negro para deixar ali as pessoas centradas nos seus lugares. E para conseguir fazer as pessoas não conseguirem ir até a central, essas pessoas de cada território, e fazer justamente não rolar uma rebelião contra ela, ela cria 4 grandes obstáculos que ficam ali como coisas que realmente atrapalham demais os personagens a conseguir avançarem.
Entre esses 4 obstáculos temos uma rocha enorme, temos um pântano, um rio com uma água corrente tão forte que você não tem como passar por aquilo porque a correnteza é enorme, e um cedro de gigas enorme, uma árvore enorme que seria incapaz de você cortar ela, porque ela drena energia de todo lugar ali, fazendo ela sempre se regenerar e o HP dela ser enorme. Essa árvore a gente já viu no início do arco, é justamente a árvore que Kirito e Eujo cortam lá no começo de Alicization. Então faz um pouco mais de sentido essas informações que, pasmem, não tá no anime. Mas eu tô aqui pra explicar pra vocês. Enfim, e além de criar esses 4 territórios, essa ideia dos obstáculos e todas essas coisas, Quinella, não muito satisfeita, cria um parâmetro que consegue identificar pelo modo de fala e principalmente pelo modo de agir como que uma pessoa está prestes a cometer um crime. E isso é insano pra caramba de você pensar como que ela criou isso com uma manipulação ali de dados. Ou seja, Quinella, dentro de um mundo sendo uma inteligência artificial, conseguiu pensar de uma maneira tão sensacional nesses 150 anos de vida que ela teve, que fez ela conseguir elaborar uma coisa que só agora, depois de muitos anos de avanço de TI, a gente está conseguindo ter. O que faz essa personagem ser muito incrível, principalmente nesse aspecto de conseguir controlar e fazer as coisas serem da maneira dela. E então ela faz esse método que praticamente é o método que a gente vê ali, mostrando com aqueles seres que quando identificam que a pessoa ela conseguiu passar o limite dado por esse limite de códigos que acabam aumentando quando você vai criando crimes, para te sentenciar ao criminoso e então você ir para a Catedral Central ser preso. E o que ela fazia com esses presos? Justamente congelava esses seres que iam lá para a Catedral Central depois de serem considerados criminosos por quebrarem os tabus de fato. Então Quinella começou a fazer ali um exército de pessoas para servirem como cobaias mais futuramente. A gente vai comentar sobre isso. Quinella, depois de muito tempo, ela percebeu que ela estava tendo perda de memória recente, ela estava tendo coisas que são meio anormais, principalmente para ela em todos esses anos de vida que ela teve. Contando junto com o tempo que ela se somou junto com o sistema cardinal, davam 150 anos, já que ela tinha cerca ali de uns 50 e poucos anos quando ela acabou tendo aquele empecilho da velhice e usou todas as listas até conseguir finalmente rejuvenescer, voltar à sua forma ali como mais jovem e também exercer o poder de conseguir viver junto com o sistema cardinal. E dali pra frente teve mais 70 anos que ela passou, somando aí mais ou menos uns 150 anos que Quinella já tinha somado nas costas. E ela começou a perceber todos esses empecilhos da idade, de todas essas coisas, e começou a notar algo diferente com seu Floctolite. E ela foi ver o que tinha de errado com seu Floctolite e percebeu que literalmente o limite de armazenamento de dados estava sendo excedido, cara. É tipo quando um cartão de memória seu chega ao limite, então ela percebeu que estava chegando ao limite, e o limite de memórias de um ser humano vivo dentro do Underworld, né, o que seria no caso os Floctolites, dá de 150 anos viventes, ou seja, ela estava chegando ali num limite que acabaria que, como consequência desses 150 anos viventes da personagem, ela chegaria e morreria subitamente, porque quando um Floctolite chega aos 150 anos viventes, ela morre subitamente. Então Quinella estava chegando nesse momento e estava totalmente aflita por isso acontecer. E como uma solução para esse problema, Quinella resolve ir atrás de uma pessoa que possa ser o receptáculo do seu corpo, assim colaborando ela a continuar vivendo enquanto passa as suas memórias para outro alguém. E a pessoa escolhida para conseguir dar as memórias de Quinella, para ela conseguir fazer meio que um backup, foi uma menininha que estudava artes sagradas ali na Catedral Central, que se chamava Lycerys, que era uma menininha que tinha avançado bastante nos seus conhecimentos e estava treinando ali para virar uma sacerdote da Catedral Central. E daí, então, Quinella transferiu do seu Floctolite memórias
para o Flactolite dessa garota, criando meio que um outro Flactolite para ela, já que ela estava botando as memórias dela num corpo de outra pessoa, fazendo ela ter duas Quinella em um corpo diferente. Porém, no meio dessa transferência, lembram que eu falei que tinha um sistema cardinal fundido com a Quinella e que esse sistema cardinal normalmente é dividido em duas etapas? Então, essas duas etapas são o processo e o subprocesso. Acabou que a etapa do processo, que é a monitorar e ver se as coisas estão funcionando e você ter todo o controle do local, continuou no corpo principal, que é o corpo da Quinella. Porém, a parte de subprocesso foi o que foi transferido para o corpo da Lycerys, né? E acabou que naquele momento o subprocesso já vinha há muito tempo tentado diversas maneiras de acabar com Quinella. Porque, como eu disse, o subprocesso ele funciona para corrigir os erros daquele mundo. E ele havia visto que a Quinella estava cometendo diversos erros com o passar do tempo, com as suas doutrinas e ali com a sua tirania. Porque o sistema cardinal, desde o princípio, não pode interferir em nada daquele mundo. E Quinella estava interferindo em muita coisa até além da conta. E acabou que gerou essa intriga. E que não é uma intriga, no anime a gente vê que é uma intriga ali que acaba sendo resolvida ali pela a Cardinal tentando matar a Quinella, mas não é desde aí que o sistema cardinal vem tentado corrigir Quinella, porque nesses 70 anos, enquanto Quinella estava chegando nos seus ápices ali de estabilidade emocional, porque ela ainda tinha um corpo humano, e quando ela dormia, o subprocesso, a parte subprocesso tomava conta do corpo dela e tentava milhares de vezes se matar e ser ali uma coisa de diversas maneiras de fazer a Quinella ser eliminada, porque o poder do sistema cardinal é literalmente eliminar tudo que está errado. E ali ela tentou eliminar a Quinella por diversas vezes, mas a Quinella, por ter um corpo muito resistente, tanto que ela diz que é mais resistente do que o aço, conseguiu sobreviver muitas das vezes, principalmente quando o sistema cardinal chegou a jogar a Quinella da janela, se jogar de lugares altos, tentou se matar dando facadas e não conseguia fazer a Quinella morrer. E daí, agora, finalmente, depois de 70 anos tentando fazer a Quinella morrer, temos o sistema cardinal se libertando, essa parte do subprocesso se libertando. E a primeira coisa instintivamente que vem junto desse ponto do sistema cardinal e também vem de uma outra coisa, que é um paradoxo que o Rikga fala, que quando existem duas versões e elas meio que se encontram, é normal dessas versões entrarem em conflito e quererem uma matar a outra. E naquele momento, tudo que Cardinal sentiu foi ódio. Tudo que elas sentiram ali foram vontades de uma matar a outra. Então começou uma guerra épica, que é bem ilustrada no anime. Guerra épica usando os poderes e depois vira uma guerra mais de porrada mesmo, uma luta mais de porrada. E acaba que depois de muito tempo ali de luta, Cardinal decide fugir para dentro de um dos dois lugares onde a Administrator não tinha todo o controle. Que no caso era tanto o território negro, tanto quanto a biblioteca da catedral. E ela decide ir para a biblioteca da catedral, que é um lugar onde é impossível qualquer pessoa tentar interferir, e acaba com a porta que dava acesso à biblioteca da catedral. E uma coisa que talvez não tenha ficado muito claro no anime é que a biblioteca da catedral, ela é tão impenetrável assim, porque justamente ela troca de lugar onde vai ser a entrada dela. Ela nunca está em um lugar específico, então é impossível de você, como um sistema administrativo, você conseguir prever aonde essa biblioteca está, mesmo se você monitorar, porque não é um lugar fixo. E praticamente era isso que fazia a Cardinal ficar todo esse tempo trancada naquele lugar. E com toda essa intriga e o perigo da Cardinal estar naquele lugar de matar ela, Quinella começa a se preparar. Então ela começa a ir atrás de servos para criar um exército capaz de acabar com qualquer ameaça da Cardinal. Esse exército chamado de os Cavaleiros da Integridade.
Primeiramente, Quinella vai atrás dos guerreiros mais habilidosos, e o primeiro que é o recrutado por ela é um homem que viajou todo o mundo do Underworld e, no final da sua vida, decidiu fundar uma vila ali em Hulid, num lugar muito afastado da capital de Centauria, que é um lugar, inclusive, que a gente tem ali dito que é onde Kirito, Alice e Eujo viviam na infância. E esse cavaleiro é justamente fundador, Berkuli, o primeiro cavaleiro da integridade desses todos que vão surgir. E com toda essa ideia de restringir o mundo, mesmo assim, Quinella sempre teve a ideia de que ela precisaria avançar para caso alguém esteja na surdina ali de alguma maneira criando alguma coisa que possa passá-la. Então ela fazia diversos experimentos científicos naquele mundo, que a gente pode caracterizar como científicos. E entre esses experimentos que faziam o mundo progredir, um se destacou por justamente pegar 1000 espelhos e refletir a luz de solos em um único local para ver o que aquilo resultaria. E então essa habilidade de fazer 1000 espelhos refletirem a luz do sol foi transferida em um objeto divino pela administradora. Esse objeto divino que futuramente seria dado para a Cavaleira da Integridade, Fanatio. Além de experimentos só científicos e inofensivos como esse do espelho, a Quinella também espalhou muito terror por onde passava, principalmente com experimentos científicos que eram coisas totalmente desumanas. Entre esses experimentos científicos estavam um experimento científico focado em regeneração, no qual ela pegou cobaias crianças que nasceram ali na capital de Centauria e então faziam elas terem ali uma disputa de matar umas às outras, fazendo ali uma chacina sem igual, e dentre essa chacina curava sempre as pessoas, e então várias crianças entraram nesse processo, até que restaram só 2, e essas crianças se chamam Finzel e Ninel, que são também Cavaleiras da Integridade. Além desses experimentos, Quinella, como eu havia dito lá no começo do vídeo, tinha expandido o mundo e criado ali a sua certa influência e dividido o mundo em 4 reinos. Então, desses 4 reinos que são divididos ali do território humano, acabou que Quinella, para conseguir achar mais pessoas para o seu exército, decidiu criar uma seleção que daria para o vencedor a oportunidade de se tornar um Cavaleiro da Integridade. Olha que maravilha! E dessa seleção se chamava Torneio de Unificação dos 4 Mundos, entre que as pessoas entravam ali meio que num torneio Battle Shonen e o vencedor conseguiria sair daquele torneio se encaminhando para se tornar um Cavaleiro da Integridade futuramente, né? Torneio que o Kirito e o Eujo chegou a participar, porém foi cortado do anime, justamente só mostrando algumas cenas bem flashes do torneio. E eu fiquei bem decepcionado e fui jogar o Lycoris, né, o jogo de Sword Art Online, para ver se tinha esse torneio, e eles também cortaram no jogo. Então, caso você queira saber o que rolou nesse torneio, leia o volume 9 de Sword Art Online Alicization, que aí você vai saber tudo o que ocorre nesse torneio da unificação dos 4 mundos e como ele funciona de certa maneira. É explicado em muitos dos lugares, mas é interessante vocês irem atrás desse material. Caso vocês queiram um resumo do que o Kirito e o Eujo fizeram nesse torneio, eu faço aí um vídeo dando um resumo do que é esse torneio da unificação e como foi o torneio da unificação para o Kirito e para o Eujo. E vindo de um vencedor de uma edição desse torneio, tivemos um outro Cavaleiro da Integridade muito famoso pelo seu chicote maravilhoso, que é Rain. Entre os mais poderosos cavaleiros que protegiam a área de Hulid, acabou que um cavaleiro detectou e foi a pessoa que foi atrás de capturar uma das criminosas mais famosas de todas por burlar um dos maiores tabus da humanidade, que é invadir o território negro. E esse cavaleiro se chama Desobert, e ele prendeu a cavaleira tão incrível, a Cavaleira da Integridade, sensacional, que acabou se tornando uma das mais fortes, e mesmo sendo jovem, ela chegou e avançou ao auge, que é a grande cavaleira Alice Synthesis 30, que é a terceira cavaleira da integridade. E daí surgiu todo esse povo dos Cavaleiros da Integridade. Como que eles foram convertidos Cavaleiros da Integridade, Thiago? Já que eles tinham essas vidas passadas e no anime mostra eles sem memória. Bom, é explicado no anime, mas é bom ressaltar aqui o que aconteceu com eles. Principalmente esses guerreiros passaram para Cavaleiros da Integridade após um processo de manipulação, alteração e mudança nas suas memórias, com uma certa peça que Quinella usa
para conseguir entrar no consciente deles e depois adentrar novas memórias, apagar as memórias antigas e criar novas memórias. Isso ela fez com todo mundo, fazendo meio que uma lavagem cerebral em milhares de pessoas, incluindo crianças, como eu disse, da Ninel, da Finzel e da Alice, que foram capturadas crianças e então serviram a Administrator e foram meio que doutrinadas, de novo, como eu digo, doutrinar, a administradora faz isso direto, foram doutrinadas a entender que eles são seres que foram invocados dos céus pelo Estácia e por todas as outras deusas para conseguir vencer e lutar pela administradora, pela pontífice, que ali seria a deusa deles, no caso. Então tem toda essa roupagem construída para deixar ainda mais doutrinação e manipulação para Quinella com o ritual de síntese, que é praticamente esse ritual que tira as memórias antigas e coloca memórias novas por aquela peça. Então Quinella, com seu exército de Cavaleiros da Integridade, com toda essa sua soberania para contra toda mente cardinal e qualquer pessoa que iria surgir, cresceu com o passar do tempo a sua ideologia de conseguir avançar o seu exército, avançar o seu mundo para qualquer tipo de empecilho que venha a surgir. Então Quinella, a gente vê que ela sempre lutou por poder, sempre lutou por controle. Mas como que Quinella iria agir se pessoas invadissem todo esse seu terreno, pessoas de fora invadissem todo esse terreno e então lutassem contra o seu governo? A gente vê isso desenrolando na narrativa de Sword Art Online Alicization, né, com todos os seus arcos ali no começo, da primeira metade do anime, e eu vou comentar das coisas que acontecem nessa primeira metade do anime, mas de uma maneira bem resumida, caso você queira assistir o anime, mas de uma maneira bem interessante também, e bem metafórica. Vou tentar tirar algumas coisas dessa coisa que aparece, dessa narrativa que foi introduzida nesse arco Alicization em diante. Eu não vou falar da Quinella após o All Underworld, caso vocês queiram uma parte 2, eu falando das influências da Quinella para os outros Cavaleiros da Integridade, eu faço um vídeo para isso, porque aqui é um vídeo para falar sobre a Quinella e sobre sua soberania para conseguir poder, e enquanto ela esteve com vida, né? Então, o interessante de Quinella, principalmente ali na luta dela contra o trio Hulled, que é o Kirito, a Alice e o Eugeo, é como ela sabe da situação. O Kirito, ele diz da situação de fora daquele mundo, por já se revelar um cara de fora depois de usar a Incarnation em uma meio que skin de outro lugar, né? Ela vê que é um garoto de fora daquele mundo por conseguir entender muito mais aquelas mecânicas que ela passou a entender com o passar de anos de experiência e também por ser um garoto que não tinha nenhum registro, né? Dava como se ele fosse ali criado na Vila de Hulled por alguém, fosse um órfão da Vila de Hulled, e então ela acabou meio que entendendo que o Kirito, ele não era daquele mundo e não tinha nenhum registro sobre ele, foram tudo apagado quando ele saiu daquele mundo, então acabou que foi criada essa ideia de que o Kirito era um cara de fora. E mesmo sendo um cara de fora, ela já sabia de toda a situação, quando o Kirito chega lá e dá meio que a ideia pra ela de que ele vai... Caso a Quinella faça as coisas darem errado, eles vão dar um reset no mundo, vai acabar com tudo. E chega e ainda questiona o porquê que os seres humanos são tão submissos aos seres de cima, que ela diz, né? Que eles não lutam para os seus direitos e deveres, eles simplesmente apenas se submetem a qualquer coisa e têm esse medo, eles nunca vão lutar para controlar, para ir contra e ter esse poder, esse direito de escolha, de fazer as coisas diferentes, né? Uma coisa que deixa ele bem claro na personagem, ela é uma personagem que ama controlar e odeia estar por baixo de alguém. Então ela nunca vai pensar que ela é parte de um experimento, porque ela é além daquilo, e ela pensa ser além daquilo, e ela quer ir além daquilo.
E esse desejo de se controlar e de ir além de todas essas coisas acaba que meio que fica claro com a narrativa do anime, quando ao final da luta, quando ela se vê ali meio que, depois de usar o Sword Golem, que eram ali meio que memórias dentro de objetos divinos, né, dando ainda mais um ênfase para como que poderia ser transferido as vidas de todas as pessoas que amavam e teriam toda essa cobiça pelas que teria todo esse desejo de amar o próximo, porque para Quinella, amar não é um sentimento genuíno de você querer proteger. Sim, é um sentimento genuíno de você querer controlar alguém. É um sentimento genuíno de você querer ser controlado, né? Amar para ela significa o controle. E essa é a visão deturpada dela sobre amor. E depois de ver todas as almas ali que amavam, segundo elas, no Sword Golem, serem destruídas pelo amor genuíno de Eujo e Alice, e depois de também entrar numa luta contra Kirito e se ver ali totalmente fragilizada, Quinella decide ir além, buscar realmente o controle e sair daquela posição de inferior para os deuses que olhavam ela de cima. Então ela decide ir para o mundo real para conseguir lutar contra os caras de fora, os caras da Wrath e tal. Claro que a gente não consegue pensar disso de uma maneira bem simplória, né? A gente pode pensar que ela poderia de alguma maneira tomar controle de um robô daquele lugar, mas a gente não vê isso aí, tipo, muito concreto de como que seria esse plano da Quinella, nem fica muito claro o que ela tem pra dizer, né? É uma coisa que realmente só dá pra gente pensar caso tenha o what if e se Quinella conseguisse sair pro mundo real, porque acaba que Quinella acaba morrendo por razão de conseguir gerar esse sentimento de adoração nas outras pessoas. Ela acaba morrendo por aquilo que fez ela se constituir administradora, quando Chun Delikin, o simples servo dela, que era apaixonado e adorava Quinella, foi atrás dela enquanto estava em chamas, causando ali uma explosão enorme. Então Quinella é consumido pelas chamas daquilo que fez ela se tornar essa grande líder, essa grande dominadora que ela se tornou, meio que tendo ali o resultado dos ossos do ofício que ela tanto queria proteger, né? Essa ideia de ser imbatível acabou que meio que consumiu ela literalmente no anime e fez ela ir ao seu fim. Porém, o fim de Quinella é um pouco ambíguo no anime e muitas pessoas não interpretaram direito o que o anime quis passar. O anime, em momento nenhum nesse final, tenta passar pano ou dizer que a Quinella foi boazinha, porque, de fato, a gente vai ver nos vídeos dos outros Cavaleiros da Integridade, quando eu for fazer um vídeo de cada um aqui, que a Quinella, ela teve uma linha de influência em cada um de uma maneira boa, de certos momentos, né? A Quinella, ela é uma vilã, mas ela gerou certos ensinamentos legais para os seus filhos, seus Cavaleiros da Integridade, de certa maneira. E o final do anime deixa claro pra gente que Quinella se vê com um sorriso no rosto após ver o mundo que ela protegeu, o mundo do Underworld. Mas agora vamos interpretar direito. Quinella, ela sempre achou que amar é controlar. Quinella sempre achou que, controlando as outras pessoas, controlando o mundo de fora, ela estava amando o mundo. Porque para ela, controlar é a base da existência dela, é o que moveu ela desde o passar, de toda essa narrativa que a gente está construindo nesse vídeo, né? Tudo que o Renki Kawahara quis construir nessa história deixa claro que Quinella sempre quis dominar, sempre quis ir além, e até o último momento da vida dela, ela quis dominar o mundo real, ela quis sair daquele mundo tecnológico e se tornar uma existência que supere e consiga fazer os humanos se submeterem a ela. Quinella sempre quis controlar onde ela esteve. E o lugar onde ela controlou por mais tempo e que ela viu um momento de paz, ela viveu um momento pacífico antes de ter toda essa rebelião movida por Kirito, Eujo e todas as pessoas que lutaram contra ali, a Cardinal também.
aquele mundo do Underworld era um lugar que ela amava, porque de fato ela controlou aquele mundo por muito tempo. E ela viu um carinho por aquele mundo, principalmente por um mundo ser do jeito que ela queria. Se as coisas continuassem do jeito que ela queria, é claro que havia o Final Load Test, que é o conflito final, e iria acabar com o mundo que ela tanto construiu. Claro que iria acontecer, ou talvez rolasse uma guerra muito louca e o Reino Humano pudesse ganhar, talvez, né, já que o território negro era muito mais forte, mas não se sabe o quanto que Quinella iria avançar cada vez mais até o Final Load Test, que iria ser um pouco mais atrasado do que foi depois da morte da Pontífice. Mas, de certa maneira, a Quinella amava o Underworld. A Quinella achava aquele mundo o mundo dela, o lugar onde ela se via bem, o lugar onde ela controlou. Por isso, ao final do anime, a gente vê os olhares de Quinella bem emocionada para aquele mundo. E a gente vê o final da narrativa dessa vilã que tanto lutou por controle, tanto lutou por poder, sendo transpassada pela visão dela do que foi todos esses momentos. Com ela olhando para o lugar onde foi dela por muito tempo e que ela cuidou, de certa maneira, do seu jeito. Claro que não tô passando pano para dizer que a Quinella é boazinha, nem nada. Mas se a gente for parar para observar, Quinella é uma vilã muito bem construída de Sword Art Online, que tem as suas ideologias, tem a sua visão de mundo e que a obra deixa clara pra gente a visão de mundo e o quanto que aquilo é grandioso pra ela. Quinella é semelhante a Thanos de Vingadores de Guerra Infinita, que ao final acabam que vê os dois vilões, as duas facetas dessas duas histórias, olhando para o mundo no qual eles lutaram pra conseguir. Thanos conseguiu, Quinella não. Porém, ela sempre vai olhar com amor e carinho para o mundo dela, o Underworld. Ui! Velho, consegui terminar. Nossa, vocês não fazem ideia do quanto que... Nossa, esse vídeo deu trabalho, velho. Esse vídeo deu trabalho pra caramba, velho. E de verdade, mano, deixa o like. Muito obrigado aí pra cada um que viu esse vídeo, velho. De verdade. Esse vídeo aqui foi patrocinado por um dos apoiadores, que é o Igor. Agradeço muito ele ter apoiado o canal, tá ligado? Apoiado a nossa ideia de fazer vídeos sobre Sword Art Online, de fazer conteúdo sobre Saô, principalmente essa comunidade que cada vez mais eu vejo sendo julgada, né? Acabou que eu tive que gravar esse vídeo aqui no escuro, ó, que vocês estão vendo. E aqui tá tudo organizado aqui de como eu gravei, né? Ali tá os meus dois monitores com a luzinha, aqui tá a luzinha que eu usei. Eu ia usar essa luz aqui de softbox, mas acabou que eu usei um ring light, mas o ring light ele tá meio colado aqui porque ele não tá 100% bom. Mas o bom é que deu certo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado desses vídeos que eu estou fazendo aqui por Roda Pop de maneira mais diferente, né, sendo uma coisa um pouquinho mais interessante, né, diferente dos vídeos de antes, que eu fazia muito uma mesma coisa, agora eu tô tentando fazer um vídeo diferente de outro, e eu espero que vocês gostem, né. Agora eu abri aqui a minha janela, porque tava um calor do cacete, e agora eu vou tirar essa roupa também, porque essa roupa é calorenta, e finalmente vou poder editar esse vídeo da Quinella, que eu estou com a ideia há muito tempo, mas eu não tinha tempo para conseguir elaborar. Enfim, esse vídeo é patrocinado pelos membros, caso você queira se tornar um apoiador aqui do canal, um membro do canal. Eu chamo de membro porque daqui a pouco vai ter o sistema de membros do canal de volta, e daí vocês vão poder apoiar realmente sendo membros. Caso vocês queiram participar, vai aí na descrição, primeiro link na descrição, lá você pode pedir vários diversos benefícios, tá ligado? A partir de um certo preço você pode pedir vídeo aqui pro canal, pode pedir thread para Brá, que eu vou trazer, eu realmente estou precisando desse apoio de vocês, principalmente agora que eu estou desempregado, e, enfim, eu sei que você gosta do nosso conteúdo de Sword Art Online e eu sempre vou trazer o máximo de conteúdo possível para vocês se verem alimentados de coisa de Sword Art Online, principalmente aqui nas fontes. Esse vídeo aqui também foi influência do Luan, cara, um ADM lá da Sword Art Online Bra, que acabou que fez esse vídeo rolar praticamente, porque eu peguei muita coisa do texto dele, já que eu não li a Light Novel por completo, né? Eu peguei muita coisa das informações que ele me deu. Então, caso vocês queiram ler o texto mais basado sobre toda essa história da Cardinal e da administradora que eu contei aqui no vídeo, a primeira parte desse vídeo, cola lá
no post da Vanguarda Podcast, que é um dos melhores sites, se não o melhor site de conteúdo sobre Rush Online aqui no Brasil. Enfim, passem lá que o site é muito bom e o Luan é maravilhoso. Muito obrigado por ajudar. E é isso, galera. Muito obrigado por tudo. Nos vemos no próximo vídeo do Roda Pop. Eu espero que vocês fiquem bem. Tchau e até o próximo vídeo.